Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração. Mais uma oportunidade de nós termos a orientação de Deus sobre a nossa vida. E nós estamos dentro da nossa série O Resgate da Alma Imortal, que já passou aí de um ano. A gente falando, e eu acredito muito nessa necessidade de trazer as pessoas para se conectarem com a sua alma imortal, com o seu ser espiritual, com essa parte que não é concreta simplesmente pelo fato de você tocar, não é física, não é material, mas sim que é a sua maior porção. Você foi criado como um ser espiritual, foi dado um corpo físico para você transitar dentro dessa existência. Essa existência é abarcada pelo mundo espiritual, e quando você deixar esse corpo, a sua vida continuará no mundo eterno, queridos, no mundo espiritual. Por isso, viver a partir do mundo espiritual, viver a partir do mundo eterno é algo que vai trazer para nós estabilidade dentro dessa vida. Ao passo que viver apenas por aquilo que que os meus olhos físicos podem ver e as minhas mãos podem tocar, vai fazer com que a minha vida ela se deteriore, ou seja, algo que é extremamente grande, que está muito para além de toda a história humana. Uma única alma, que é uma imortal, ela é maior do que toda a história humana. Então essa alma ela vai se deteriorar porque está sendo movida apenas por aquilo que é material, físico, aquilo que é passageiro, efêmero, transitório. Então nem tudo é o que os seus olhos estão vendo, querido. Nem tudo é o que as nossas mãos podem tocar. Existe um para lá, existe algo mais profundo, e nós precisamos nos conectar a essa verdade, a verdade da eternidade, trazer novamente para o nosso dia a dia, mudar o nosso foco de atenção. E nós estamos falando dentro desse mês sobre algumas conquistas de quem resolveu mudar o seu foco de atenção e com fé, com esperança em Deus, lutando todos os dias para isso. É bem verdade, porque o mundo físico, com o seu sistema mundano, com aquilo que o diabo faz, ele faz de tudo para atrair a nossa atenção, os nossos olhos, apenas para aquilo que está à nossa frente, apenas para aquelas notícias que ele mesmo inventa e cria como cenário ilusório para manter a gente preso. Mas dentro de tudo isso, nós podemos sim fazer esse esforço com a ajuda do Espírito Santo, voltar a colocar o nosso foco no mundo eterno, no mundo aonde o nosso Deus está, onde os seus milagres fazem sentido, aonde a nossa vida vai prosseguindo, vai se desenvolvendo, aonde o Senhor tem uma história escrita para cada um de nós. E falando em história, nessa semana, sobre as conquistas que alguém que está conectado à sua alma imortal faz, ele também conquista a sua história, querido. Todos nós sabemos que nós somos uma história, Afinal de contas, se você pegar aí o seu álbum, de vida, você vai perceber que você já foi um bebezinho, que você já foi uma criança, um adolescente, um jovem, agora talvez esteja na vida adulta, Mas você tem uma história, que essa história não acaba com a vida adulta, ele ainda vai passar, ela vai se prolongar, você vai chegar à terceira idade, assim por diante. Então você pode ver que todo ser humano, ele tem uma história, isso é natural pra gente, todos nós entendemos dessa forma. Mas uma coisa é nós termos isso como informação simplesmente. Outra coisa é a forma como a grande esmagadora maioria das pessoas vivem, que é centradas exclusivamente no momento em que estão vivendo, ignorando assim totalmente a sua história, querida, a sua história, tanto a história passada quanto a história futura que está aí por ser criada e desenvolvida. Então, alguém que normalmente ele vive apenas, exclusivamente para o mundo físico, para o mundo material, para esse mundo, queridos, que só pode ser visto pelos nossos olhos físicos, tocado, pelas as nossas mãos, alguém que vive em função daquilo que o mundo fala, dos objetivos que ele coloca, que ele estrutura, alguém que vive sempre refém daquilo que o mundo está oferecendo apenas de maneira física, que vive pelo urgente, vive pelas consequências, nunca procura a causa.
essa pessoa, ela não consegue conectar aquele momento que ele está vivendo à sua história, não consegue entender que aquele momento faz parte da sua história. A sua história, mesmo que esteja sendo trazida no seu próprio corpo, né? O nosso corpo conta a nossa história. Nós éramos pequenos, agora nós crescemos, então tem toda essa questão do desenvolvimento, mas a pessoa não consegue ver isso, e por mais que ela se esforce para isso, através de uma vontade muito grande, no decorrer do dia ela vai perder essa força e naturalmente vai voltar a ficar presa dentro apenas do momento que ela vem vivendo. E essa é a grande forma como as pessoas, como a grande maioria das pessoas vivem hoje, olhando apenas para esse momento. Por isso que as pessoas sofrem dores extremas, por isso que acontece a repetição. Preste atenção nisso. Quem não consegue ver a sua vida como uma história, está sempre repetindo os mesmos erros, está sempre repetindo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. É uma coisa que vai se repetindo, né? Porque a pessoa só consegue olhar para a sua vida como um momento e não como uma história realmente desenvolvida por Deus. Então, essa prisão chamada momento, normalmente um momento negativo, ela se torna um senhor em nossas vidas, ela se torna um peso muito grande em nossas vidas, simplesmente porque o meu foco de atenção está dentro do mundo superficial, efêmero, passageiro, transitório, ou seja, essa existência física. Enquanto a nossa vida estiver olhando apenas para esse mundo, que eu posso ter a informação de que eu sou uma história, mas ela não fará sentido. A grande maioria das pessoas não tem sequer a oportunidade, a condição de contar a sua própria biografia. Olha que triste, querido. Não consegue conectar uma coisa à outra, não consegue contar, por exemplo, a biografia das suas opiniões. Todo mundo quer ter opinião, né? Mas a pessoa acha que a opinião é dela e não sabe que ela tirou de alguém, de algum lugar lá atrás. E aquilo talvez nem esteja fazendo bem para a sua vida. Mas a pessoa está ali vivendo aquele momento de intensidade, seja qual a adversidade que vem passando, e as adversidades elas passam a ter um peso muito maior, se tornam realmente Senhor, se tornam, olha pessoal, se torna o Senhor de nossas vidas. A adversidade tem esse poder, tá bom? Ela se torna o Senhor das nossas vidas a partir do momento que eu não consigo, de maneira nenhuma, olhar a minha vida como uma história, queridos, e isso não faz sentido para mim. Isso não consegue fazer não tem sentido para mim. Eu vejo até quando eu converso com as pessoas e eu falo um pouquinho sobre, olha, tudo bem, você está passando por esse momento difícil, não é fácil. Eu também não tenho a resposta para você, sei que Deus tem, mas confie em Deus, porque olha para o seu passado, olha só o quantos momentos difíceis você já passou, e você está aqui de pé conversando comigo, e você está aqui, né? Deus te deu graça. A pessoa fala, é verdade, né? A gente tem que agradecer a Deus, mas tudo isso fica dentro de uma superficialidade tão grande que a pessoa, mesmo lembrando ou fazendo, né, um exercício para lembrar futilmente, muito superficialmente daquilo que aconteceu e que Deus deu realmente a saída para ele não consegue trazer a carga dessa bênção, desse milagre que aconteceu lá no passado, onde Deus interviu em sua vida, trazer esta carga para amenizar as adversidades que está vivendo agora e dar esperança para continuar a sua vida. Então, isso fica tudo como uma lembrança, e a grande maioria das vezes, as grandes bênçãos que o Senhor nos concede dentro da nossa história, ela é facilmente esquecida. Por que ela é esquecida? Porque alguém que está centrado unicamente dentro dessa existência física, é alguém que ele tem muita força para lembrar dos momentos difíceis, para viver aquilo que é mais pele, aquilo que está pisando no meu pé agora, pedra do meu sapato agora. Porque essa existência física, não sei se você lembra, mas lá
No começo da existência, os nossos pais, Adão e Eva, eles caíram, e esse mundo ele foi comprometido, ou seja, no mundo tereis aflições. O nosso próprio Senhor Jesus já falou isso pra gente. Então existem algumas coisas que nós temos que aceitar, que nós teremos aflições no mundo, faz parte da vida. E quando a minha mente, o meu foco de atenção está centrado apenas nessa vida, lembre-se, esse universo aqui, essa vida, esse sistema do mundo, que é gerido, controlado, feito pelo diabo, ele está preparado para roubar, matar e destruir. Então, quando eu estou centrado nessa superficialidade, nesse mundo material e físico, as lembranças que eu vou trazer, o peso das lembranças sempre serão negativos, gente. Não tem jeito. Então a pessoa até tenta lembrar de uma bênção que aconteceu no seu passado, né, para trazer esperança para o seu presente, e ele poder trilhar um futuro de bênção e ter a certeza de que Deus está controlando a sua vida, de que amanhã vai ser tudo melhor, Deus vai abrir as portas que ele precisa. Ele não consegue trazer esse peso. Por quê? Porque centrado dentro desse mundo, aqui dentro da nossa mente, as nossas memórias sempre serão das dores, daquilo que foi negativo, daquilo que amargurou o nosso coração. E por quê? Porque eu estou relembrando a minha vida a partir deste mundo exclusivo. Agora, alguém que está conectado à sua alma imortal, querido, quando ele olha para a sua história, ele consegue ver mais, com maior peso, as bênçãos de Deus. Então tem aí uma forma de você avaliar como que você está vivendo a sua vida, se você está vivendo ela trazendo apenas os pesos do passado para incomodar o seu presente, então você está centrado nesse mundo, ou se você consegue trazer esse peso de bênção, realmente reviver, né? Ressentir, reviver essa história, essa bênção, esse milagre que Deus fez em sua vida, e isso vai se tornar esperança e fé para você nesse momento. Quando você consegue fazer isso, significa que você está com o seu foco de atenção naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Queridos, isso é muito importante, a gente fazer esta mudança aqui dentro do nosso coração, a viver a partir daquilo que é eterno, da vida eterna. Então, na vida eterna eu consigo fazer com que os milagres e bênçãos que Deus ele fez na minha vida anteriormente terem um peso que verdadeiramente vão trazer esperanças para a minha vida, esperança para o meu dia a dia. Deixa eu compartilhar com você o que está escrito aqui em Provérbios capítulo 3 e o verso 1. Ali está escrito: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Querido, quando você lê esse versículo aqui, você consegue entender que a nossa vida não acontece por acaso. Em todo tempo, para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há um propósito certo debaixo do céu. Olha só, aqui a gente pode encarar como até uma questão de matemática, né? Porque esse versículo ele está trazendo exatamente o peso, o grau, a medida de todas as coisas na nossa vida. O Senhor está falando que tudo está milimetricamente colocado em todos os momentos e ciclos da nossa vida para completar essa nossa história. E nada foge a essa história que Deus escreveu para nós, que Deus tem para a gente. Então, a cada momento, tem todo um tempo certo para aquela ocasião, para aquele propósito. O que isso nos ensina? Diante de muitas e muitas coisas, nos ensina que a nossa história, quando eu consigo enxergar a minha vida a partir da minha alma imortal, da eternidade, eu descanso no supremo fundamento que é o meu Deus, eu trago para o momento que eu estou vivendo o poder do seu controle. Por quê? Porque o seu controle não está simplesmente no momento de adversidade pelo qual eu estou passando. Que é muito fácil a gente achar que nós não temos o controle, que Deus também não tem o controle. Por que Ele está deixando eu passar por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? São coisas que alguém que está centrado no mundo físico, material, passageiro, pensa. Mas alguém que está com o seu foco de atenção dentro do mundo eterno, você é um ser espiritual, você é um ser imortal, é um ser eterno, querido. A partir do seu nascimento você se tornou eterno, você veio de Deus.
e você é eterno. Por favor, pense sobre isso. Quando essa verdade ela toma conta do meu coração, eu conquisto a minha história. Ou seja, eu trago para o momento que eu estou vivendo a história que Deus está construindo, e essa história está dentro desse versículo. Ela tem ocasião para todas as coisas, há um tempo certo para cada propósito, ou seja, milimetricamente, como realmente um conceito matemático, como se fosse uma equação, sei lá, está lá colocado no seu devido lugar, cada partezinha da minha vida. A partir de eu ver a minha vida como história, eu vou ver por trás dessa história alguém que está cuidando de mim nos mínimos detalhes, cuidando da minha vida, cuidando da minha família, cuidando de todas as áreas da minha vida nos mínimos detalhes. Isso é importante nós trazermos. Muitas pessoas querem ter fé em Deus, muitas pessoas querem acreditar que Ele está controlando a sua vida, mas quando você vive a partir do mundo físico, somente para o momento, para aquele momento, dificilmente você vai ver o controle de Deus. Muito pelo contrário, você vai ver o desespero tomando conta do seu coração. Agora, quando eu olho a minha vida como uma história, eu trago essa história para o momento que eu estou vivendo. Esse momento não é tudo, tem uma história acontecendo e é uma sucessão de fatos, e esses fatos, eles têm a ocasião certa para acontecer. Cada propósito tem o seu tempo determinado. Eu vejo então nessa história o controle, o cuidado de Deus nos mínimos detalhes com a minha vida. Por isso meu coração descansa. Queridos, coloque seu foco no mundo espiritual, no mundo eterno, e conquiste definitivamente, conquiste a sua história. Deus abençoe a sua vida e a sua família.